Então, fomos para os objetivos específicos, que seria orientar a população sobre a lei e seus direitos, oferecer uma maior discussão sobre casos reais e sobre como os dados são vulneráveis, né? Simplificar o conteúdo da lei transmitir essa informação de fácil acesso, né? Mas então quais as metodologias a serem utilizadas para que tudo isso funcionasse, né? Então vamos aplicar questionários aos consumidores, entrevista com advogado especializado, coletar informações com as empresas, analisar doutrinas e leis. Tudo isso foi importante para chegarmos a uma informação mais precisa sobre a LGPD, né? Analisamos dados de empresas como Riachuelo, MRV, Lojas Marisa, G Barbosa, Delfim, Seib. Todas essas empresas afirmam que as informações obtidas nos seus sites são apenas utilizadas com a finalidade específica para a sua prestação de serviços e que o consentimento do cliente é suficiente para que aquilo seja assegurado, né? Mas será que isso acontece mesmo? Essa é a nossa dúvida. Então, fomos para os consumidores. Vamos ver o que os consumidores pensam a respeito desse assunto. E aí que a gente tem um susto em relação a esse resultado. 12% dos consumidores afirmam que já foram vítimas de fraude ou de algum tipo de divulgação dos seus dados pela internet. 62,9% dos entrevistados, eles afirmam que não confiam nos sites quando pedem suas informações. 93% das pessoas não se sentem seguras em expor seus dados, suas informações nos sites quando necessário, né? Então, nossa equipe ficou assustada com esse número, porque é um número forte, um número grande, elevado, né? E que, de fato, mostra a realidade, né? Que hoje em dia, cada vez mais é necessário nós interagirmos com o meio, com a sociedade, por meio da internet e da propagação das nossas informações junto às empresas, mas ainda assim não nos sentimos confiantes o suficiente para ceder essas informações. Em uma das nossas atuações, nós assistimos uma palestra com o procurador federal, Dr. Leonardo Parentoni, né, que inclusive é professor da USP e também da UFMG, e o tema principal dessa palestra era Direito Fundamental e a Proteção de Dados, Teoria e Precedentes Judiciais. Nessa palestra, ele aduz que a privacidade é um direito da pessoa humana, né? E que toda vez que nós acessamos e fazemos interações com sites, nossos dados eles estão sendo rastreados, né? Então nós não conseguimos passar incolume dessa rede, né? Há sempre a captação de informações. Então isso nos oferece uma reflexão de que é necessário, então, regulação para que isso não nos prejudique, né? Que apenas a finalidade daquela atuação seja limitada ao que de fato foi acordado e que não haja uma terceirização ou uma secundarização daqueles dados, né? Inclusive, eu comentei em sala, mas eu acho importante registrar que em um dos exemplos citados na palestra, refere-se a uma rede de farmácias que, para ofertar descontos aos seus clientes, questiona qual é o plano de saúde conveniado. Qual o objetivo desse questionamento? Será que é para acusar uma doença pré-existente e posteriormente recusar adesões de novos segurados? A proteção de dados está aí para isso, né? Para justamente equilibrar a proteção de dados. A gente sabe que há um mercado que é muito beneficiado, né, com esses dados, com essa economia digital, né, e que não pode ser desconsiderado. E a LGPD reforça esse pensamento, reforça esses valores fundamentais, que é gerar riqueza, renda, emprego, arrecadação, do ponto de vista macroeconômico, mas também permitir uma regulação, né, com a imposição de limites para a proteção e para não ocorrer uma comercialização desenfreada dos dados pessoais. Tem um parágrafo na lei, na LGPD, que é o parágrafo 3º do artigo 7º. E ele fala que não é porque um dado é público que ele não tem proteção. Isso me remeteu à questão do portal da transparência, né? Qual o objetivo do portal da transparência? É fazer com que a população, a sociedade, verifique como estão sendo os gastos públicos. Mas muitas vezes os dados dos servidores estão sendo comercializados para outros fins, que não ofertar à sociedade acesso aos gastos públicos, né? Então, a finalidade legal do portal da transparência está sendo desviada. Então, em relação ao exemplo citado, né, da obtenção de dados dos servidores e repasse para entidades financeiras, há uma vedação
porque a finalidade original desta coleta no portal da transparência está sendo desviada, né, com o compartilhamento para entidades financeiras. Então, a gente utiliza a vedação disposta no artigo 26, parágrafo 1º da LGPD, para que esse fim não seja desviado com esse compartilhamento. É importante destacar que todo sujeito com ou sem personalidade jurídica é abarcado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o artigo 1º da lei, ele abarca e ele reforça esse caráter de conteúdo material, né, que é protegido, inclusive até mesmo o conteúdo impresso, né, ele refere-se tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Tem caráter ainda extraterritorial, então não se limita apenas ao território nacional, os dados, né, as informações. Então, assim, é uma lei válida, importante, tão necessária. Então, por isso que nós criamos nosso produto final. Inicialmente seria uma cartilha, mas eram tantas as informações que nós achamos necessário criar um link e um site que pudesse divulgar com o maior número de informações possíveis para as pessoas que demonstrassem interesse em aprender sobre os dados, sobre a LGPD, e disponibilizamos um link, né, com 3 perguntas que todas as pessoas que lessem, que acessassem esse link estratificaria um resultado da nossa pesquisa, que será demonstrado pelo nosso colega Vitor Hugo. Bom dia. Nosso guia foi desenvolvido para a conscientização das pessoas em relação aos seus dados pessoais. O que mais diferencia nosso guia em relação à informação é que não trazemos só a informação, como se deve ser tratado, não apenas para a população, mas para os donos das empresas ou de quem diretamente lida com aqueles dados de outras pessoas. Inicialmente, no nosso guia destacamos os dados, quais são os dados pessoais. Exemplo, nome, RG, CPF, endereço residencial, fotografia, renda, hábitos de consumo, e-mails. Esses são caracterizados como dados comuns, também de extrema valia, porém ainda assim comuns. E temos os mais sensíveis, as informações que ultrapassam o pessoal, chega a ser íntimo, como dados bancários, dados genéticos, opiniões políticas, filiação sindical. E como elencamos, temos também os principais artigos da LGPD, como o artigo 1º, onde a lei trata sobre os dados pessoais, inclusive meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica. O artigo 2, que disciplina quais são os dados pessoais e quais seus fundamentos. Então, não serve apenas para as pessoas comuns, mas como também os donos de empresa, as pessoas do serviço público que lidam diretamente com os dados da população. Além disso, é observado também no nosso guia o quanto é importante as pessoas saberem a valiosidade dos seus dados, porque as empresas sabem. Empresas como Google, Netflix, Amazon, tem que ter uma certa... eles têm uma noção para que servem aqueles dados. Coisa que nós demoramos até assim de entender. E é exatamente isso sobre o que trata nosso guia. É o que vai ensinar passo a passo o que se deve fazer, como proceder, como os donos de micro e pequenas empresas que com o advento da lei têm também pouco conhecimento em relação como eles devem se portar, como é o setor desde o termo de conhecimento até o descarte. Por fim, essa foi a nossa apresentação em relação ao nosso projeto, na qual tivemos resultados satisfatórios. E esperamos também que essa pesquisa gere frutos, nosso guia sirva. Posteriormente iremos sim postar esse guia para que alcance ainda mais pessoas, para que todo mundo seja informado em relação a como se deve tratar os dados ou como se deve utilizar daqueles dados. E é isso.
Obrigado e é tudo.